Olá, audiência do Atual, que bom ter vocês aqui de novo. A gente está aqui para mais uma entrevista. A gente está lançando esse produto novo, que é para trazer mais informações para vocês. Hoje o papo é sobre o EDA, o bairro de Itaguaí. O Geraldo Bastos, ele é uma pessoa engajada vamos dizer assim, no resgate histórico, cultural, afetivo. O Geraldo representa um projeto no EDA, um bairro de Itaguaí, que desenvolve o mapeamento histórico e afetivo do local. É o projeto Cultura na Faixa, que já vem desde junho, segundo ele me informou agora há pouco. É um espaço de resistência e de resgate histórico do território por meio da cultura. É um convênio com a Transpetro e desenvolvido pela ONG Se Essa Rua Fosse Minha. O projeto tem como objetivo proporcionar maior autoestima, conscientização sobre os direitos e algumas atividades na comunidade, como, por exemplo, escolinha de futebol, oficinas culturais, circo social e uma oficina de música voltada para a formação de Folha de Reis, que é uma tradição na região. Olá, Geraldo, que bom ter você por aqui. Muito obrigado. Boa tarde. É Jupi? Jupi. Jupi, Kleber. Então, nós estamos atualmente na comunidade do EDA, em Itaguaí, né? Localizado aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, aqui na Baixada Fluminense. Eu sou morador da Baixada Fluminense há exatamente 60 anos, né? Nasci e vivo aqui a minha vida inteira, né? Mas em que local da Baixada Fluminense que você mora? Nova Iguaçu. Sim. Você tem uma relação com o EDA, de alguma maneira? Sim. Minha filha mora no EDA, minha ex-companheira, meus netos moram em Itaguaí, né? Na verdade, ali na Avenida Itaguaí. Então, eu tenho uma relação com a cidade, já tem mais ou menos uns 25 anos que eu frequento Itaguaí, né? E a gente teve a ideia de apresentar um projeto, né? Na verdade, eu fui estimulado pela própria Transpetro a partir de uma necessidade de intervenção dentro de um território, né? Que é ali no EDA, onde passam os dutos da Transpetro, de ter um projeto cultural. E nesse sentido, eu comecei a fazer esse desenho, né? Até que chegou uma hora e a gente viu a necessidade de abrigar ele dentro de uma instituição potente, né? E aí a gente foi até o Se Essa Rua Fosse Minha para poder abrigar esse projeto, para poder construir ele de uma maneira coletiva, né? Foi a partir daí que eu conheci o Walter e a gente... Foi mais ou menos quando que te convidaram para apresentar um projeto? Você tem mais ou menos ideia de quando foi? Esse projeto demorou 2 anos e 8 meses para ser aprovado. Então foi em 2020, no final de 2021. Aí eu fiquei construindo ele uns 6 meses sozinhos. Depois eu construí ele, parti com o Cláudio, né, que é um dos participantes do projeto. E foi ele que me leva até o Walter, até o Se Essa Rua. E aí eu pego a ideia do projeto e a gente começa a formar um coletivo para construir, terminar ele, né, juntos. E houve um edital para você inscrever o projeto, um edital específico? Houve um chamamento, né, que eles chamam de convênio, que é diferente do edital, né? Cada forma de contratação, ela tem uma particularidade. Essa forma se chama convênio, né? E a partir desse convênio, junto com outras empresas, né, parece que a Transpetro está conveniada com 64 projetos no estado do Rio de Janeiro todo. Então é um negócio assim grande, né? Esse é um deles. E nós fomos um deles, né? Nosso demorou muito, quase 3 anos, né, para ser aprovado. A construção dele não foi uma coisa fácil. É um projeto muito abrangente, né? Porque ele não é só do EDA, né? De Itaguaí. Ele vai abranger Nova Iguaçu e Duque de Caxias também, né? Então é um projeto ele tem diferentes sedes, vamos dizer assim, né? Diferente. Ele tem diferentes localidades que são onde eles funcionam, né? Onde vai funcionar. Em lugares diferentes. Um deles a implantação foi no EDA. A implantação no EDA, mas ele também tem atividades em outras cidades, é isso? Sim. Agora a gente começou Nova Iguaçu e daqui a 2 meses a gente começa em Caxias.
Mas isso não quer dizer que do UEDA acabou, não, continua. Não, o EDA continua lá. O projeto é de 2 anos e meio, né, de duração, então é Primeiro bastante foi no tempo. UEDA e agora depois vai um pouco para Nova Iguaçu. E qual é a outra localidade? Caxias. Caxias. Muito bem. Mas E a aí, gente continua no EDA normalmente, a vida continua, porque está implantado. Depois de implantado, ele tem vida própria, entendeu? aí vocês alugaram um espaço lá, ou já viu o espaço da Transpetro? Como é que funciona? Não, não. A gente, no projeto, a gente previu o aluguel de um espaço, porque apesar de ter uma relação com a Baixada durante esse tempo todo que eu te falei, né? Eu moro aqui há 60 anos e há muitos anos a gente frequenta Itaguaí, a gente não mora dentro da comunidade. Então, você precisa criar uma ideia de pertencimento, né? Uma ideia de... E acho que para uma relação de confiança também. Então, a gente foi para dentro da comunidade com um projeto abrigado dentro de uma casa que a gente aluga, um espaço, lá tem um quintal grande, e ali acontecem as oficinas. E é uma casa aberta que a comunidade pode entrar, se beneficiar do que a gente tem, né? A oficina hoje... Geraldo? Oi? O endereço da casa? Ali é Rua Ari Parreira, 2614. É na entrada do EDA, atrás do Dom Zelito. Entrou no EDA, ali na barricada, do lado direito da barricada já é a casa já. Eles chamam de Casa Branca, porque a casa está toda branca, pintada de branco. Aí tem uma faixa grande, né? Então, ali é a primeira implantação desse projeto, né? A gente começa o Cultura na Faixa, que o nome do projeto é Cultura na Faixa, ali no EDA. E ali é a nossa primeira experiência, né, com esse projeto. Eu trabalho com cultura em Walter também há muitos anos, mas, assim, nesse projeto é a primeira experiência que a gente tem ali no Jardim Rueda, né? E o que ali funciona nessa casa, exatamente? Oi? O que funciona nessa casa? Então, na casa funciona a sede do projeto, né, de Itaguaí, e ali tem as oficinas de trança, futebol, que vai começar agora o futebol a partir do mês que vem, né, a partir de janeiro. Já está funcionando a oficina de música, e na oficina de música você aprende todos os instrumentos, né, desde tarol, bateria, violão, sanfona, reco-reco, pandeiro, e a oficina de circo, né, onde você aprende malabarismo, trapezismo, né? Mas numa perspectiva, né, tanto do circo social como da música, o projeto Cultura na Faixa, ele traz assim uma perspectiva de discutir um modo de vida. Por quê, né? O EDA, como essas outras localidades que a gente vai estar implantando o projeto, eles são vistos como uma periferia, né? E muitas pessoas, quando eu dizia que ia para o EDA, falavam assim, não vai não, porque lá só tem bandido. Aquilo lá só tem gente que não presta. É reconhecido como um local perigoso, não é isso? Eu nunca acreditei nisso, porque eu sou pesquisador da área de violência, né? Eu pesquiso violência na Baixada Fluminense, pesquiso religião e pesquiso também como é que esse povo de periferia, eles conseguem construir processo de resistência, né? A essa violência que o Estado, né, e os grupos, né, acabam promovendo nas comunidades. E o que mais me chama a atenção é o processo de resistência, né? Esse povo, eles são muito inventivos, né? E a gente aprende muito com eles como resistir às adversidades, né, da política excludente, né, da política que marginaliza, sobretudo, as populações periféricas, as populações negras, né? Então, esse povo tem muito a ensinar. É claro que a gente, né, trabalhando há tantos anos com comunidade e periferias, a gente tem know-how, aprende coisas, mas é nessa troca que eu acho que a gente constrói o projeto, né? A ideia do projeto no papel é uma coisa, quando você chega na comunidade, você precisa adaptar de acordo com a realidade que as pessoas estão vivendo, né? E essa realidade, ela inclui não só o seu modo de ser e estar no mundo, mas também tudo que envolve isso, que é a questão da violência, do tráfico, do equipamento público, da ausência de equipamento público, né? Das intervenções que acontecem da polícia, do Estado, né? Então, tudo isso, quando você entra com um projeto no território, você precisa se adaptar de acordo com a história local. E é isso que a gente está fazendo nesse momento. E de que maneira essas discussões são trazidas no projeto? Há uma reunião semanal? Como é que acontecem esses debates? Toda semana nós temos reunião de avaliação, né? Inclusive, acabamos uma reunião agora com a Conveniente, né? Com a Transpetro.
acabamos de fazer uma reunião, por quê? Porque nós implantamos no EDA e agora estamos saindo para o gerenciando. Então, precisa ter toda essa troca de informações, né, para saber como é que anda cada passo do projeto. O projeto tem um cronograma de execução, né, que é um plano de trabalho que a gente fez, e ele vai sendo acompanhado passo a passo, porque a Conveniente, ela tem fiscal, e o fiscal ele vai acompanhando o projeto toda semana. Então, toda semana, a fiscalização ela está presente através dessas reuniões, para que a gente possa estar colocando como é que está o andamento do projeto. E também com as visitas locais e auditoria que eles sempre fazem nos projetos. Me desculpa, não sei se eu consegui me explicar bem. Eu entendo que há um acompanhamento do projeto para saber se ele está sendo executado, etc. Mas você falou sobre uma questão de pertencimento, né? E de dissociação da ideia de que o local é violento, portanto, todas as pessoas também são de lá. E aí eu te perguntei se existia junto à comunidade, as pessoas que moram lá, se o projeto fazia algum tipo de reunião em que essas coisas fossem discutidas com as pessoas. Essa foi a pergunta que eu te fiz. Ah, sim. Então, o que nós fazemos, né? Nós já temos mais de 120 crianças matriculadas, participando das oficinas. O que a gente faz é trazer os responsáveis por essas crianças para fazer um pouco essa reflexão, né? O EDA é um local que tem um índice de violência que certamente ele acompanha um pouco a cidade, né? Itaguaí é uma das cidades mais violentas do estado do Rio de Janeiro, né? Então o EDA um pouco acompanha isso, né? Me parece que Itaguaí é a terceira, né? E um pouco essa realidade acaba também sendo, às vezes, repetida pela própria comunidade. Ah, aqui é violento, aqui não tem nada que presta, aqui só tem coisa ruim, não sei o quê. Então o que a gente faz? A gente chama eles para rodas de conversa, para fazer reflexões sobre o que para eles, que eles não percebem, são resistência ao processo de violência. Que nem eles mesmos sabem que aquela produção que eles fazem ali é um processo de resistência. Por exemplo, aos sábados à noite, eles se reúnem em volta do campo, tem um campo de futebol lá. E aí ali eles trocam coisa um com o outro, eles trocam conversa, ali tem uma rede de apoio. Ali tem igrejas que promovem atividades dentro do bairro, tem terreiro de candomblé que promove atividade, entendeu? Então, assim, tem várias formas de resistência que eles não percebem que são resistência, mas são resistência, na medida que existe uma relação de solidariedade, de trocas de afeto entre eles. Então, a gente procura mostrar que ali não é um local só de gente igual o estrangeiro fala, né? O cara de fora fala. Ali só tem coisa ruim. Não. Ali tem muita produção interessante. Tanto é que agora, nas oficinas, a gente vai ver o desenvolvimento das crianças. É uma coisa, Jupi, que assim, olha, dá gosto, sabe? Porque o que você vê no brilho das crianças, que elas já estão fazendo malabarismo, elas estão fazendo trapézio, elas já estão tocando os instrumentos, e isso a gente está falando de 2 semanas de inauguração do projeto, em 2 semanas, 2 meses. Em 2 meses, essas crianças tiveram uma evolução, né? Por quê? Porque nunca a elas foi oferecida uma possibilidade de se pensar algo diferente do que aquilo que a gente encontrou lá. Quando eu e Walter entramos dentro do EDA, a gente encontrou 4 meninos com o cabo de vassoura partido em 4 pedaços, com um prego em cima, brincando. Aquele prego era a mira e o cabo de vassoura cortado em 4 pedaços, cada um com 15 centímetros, brincando de polícia e bandido. Então, assim, eles mesmos fazem o brinquedo deles. Hoje eles podem brincar de violão, sanfona, de trapézio, de reco-reco, bateria. Hoje eles podem brincar de trança no cabelo, eles podem jogar futebol. É uma coisa que eles não tinham essa perspectiva, porque o Estado ele é muito ausente dentro do EDA. O Estado só entra lá para matar, né? Porque nessa coisa de ali é uma comunidade perigosa, o que o Estado faz? Ele invade para poder atacar o tráfico, e nessa invasão, muitos inocentes às vezes morrem. E o único serviço público que o Estado presta no EDA é o serviço de invasão da polícia dentro da comunidade. A gente só tem um equipamento público no EDA, que é uma escola chamada Jorge Flores. A gente não tem um posto médico, um CRAS, não tem nada. Com lazer, etc. O equipamento municipal não tem. Não tem nada, o EDA não tem nada. O EDA tem uma escola municipal chamada Jorge Flores, não tem um CRAS, não tem um posto de saúde, o EDA não tem um equipamento de assistência social, o EDA não tem um equipamento de cultura. Praça não tem. Não tem uma praça,
Tem um campo que vai ser muito abandonado, sabe? Então, assim, o projeto Cultura na Faixa, ele vem um pouco discutir com a comunidade isso, que ali é direito deles terem acesso a equipamentos públicos, entendeu? Não é uma coisa assim que o Estado pode ou não fazer. O Estado não tem essa escolha de poder ou não fazer. O Estado precisa garantir o acesso a essas pessoas do EDA aos equipamentos públicos, a saúde, a educação, a assistência social e a Geraldo, cultura. quantas pessoas o Cultura na Faixa está atendendo hoje? Oi? Quantas pessoas o Cultura na Faixa está atendendo hoje? Hoje nós estamos atendendo 120 pessoas, em janeiro a gente chega a 200 pessoas sendo atendidas. Tá, E a gente vai ter um total de 600 famílias beneficiadas com o projeto. ótimo. As atividades começaram em junho, você falou? Em junho começou o projeto, que foi a construção, né, do ideário do projeto, depois da aprovação. Em julho e agosto a gente fez o planejamento interno, né, a mobilização do território. Em setembro a gente alugou a casa e começou o projeto. Em outubro a gente inaugurou o projeto. Tá. Parece que tem uma previsão de 4 publicações, não é isso? Sobre o que são essas publicações? Então, as publicações, elas fazem parte do projeto. Nós vamos fazer agora uma publicação que é uma revista do EDA. Essa revista é um pouco para contar como é que o projeto Cultura na Faixa ele chega até Itaguaí. E o que ele vê, o que ele percebe, como é que foi a inauguração, como é a visão das pessoas. Porque é muito interessante você pegar o depoimento das pessoas, o que eles estão achando de tudo isso. Nós estamos ocupando uma casa que era abandonada há 20 anos, né? E que servia de uma outra coisa, não muito republicana, e que hoje está abrigando um projeto onde as famílias podem entrar e sair, as crianças estão lá participando de todas as oficinas. Então, essa revista é um pouco com esse caráter, né? Nós também vamos ter um livro de história contando desde a colonização do Brasil, né, a partir do estado do Rio de Janeiro, como é que era Itaguaí quando chegam os invasores aqui, como é que Itaguaí se transformando a partir dos ciclos econômicos, até chegar no EDA, como é que foi desmembrada aquelas fazendas ali, né? Santa Cândida, e todas as outras fazendas que tem naquela área ali, que são muitas fazendas, né, que tem na área de Itaguaí, e como é que o EDA, a partir da Segunda Guerra Mundial, né, com aquela migração de nordestino para o Rio de Janeiro e com a falência da produção de cana-de-açúcar aqui nessa região de toda a Baixada Fluminense, né, de laranja, na verdade, né? A laranja que era o grande poderio econômico, né? Como é que essas fazendas elas foi se desmembrando, se tornando loteamento, até surgiu o EDA. Então a gente quer um pouco contar essa história, né? Uma história muito crítica, mas falando um pouco da participação dos indígenas, a participação da mão de obra africana escravizada, como é que foi essa construção da cidade, quando é que chega o porto, o que o porto vai significar ali em Itaguaí. Então a gente vai falar cada ciclo econômico, o que aconteceu e o que interferiu na vida do EDA. E parece que vão ter entrevistas também com pessoas da comunidade, é isso? Isso aí a gente está fazendo um outro levantamento que é chamado mapa afetivo. O que é o mapa afetivo? Igual eu falei no início, o Jupi, essas comunidades elas produzem resistência, elas não produzem violência. Essas comunidades são ricas em processo de resistência. O mapa afetivo é mapear pessoas, lideranças, instituições que, de alguma forma, essas pessoas, a partir do seu modo de vida, têm ajudado outras pessoas, né? Então, por exemplo, a gente vai pegar lá uma rezadeira. Aí a rezadeira benze, cura e cura lá as doenças. Essa é uma pessoa que vai entrar no mapa afetivo, porque através da vida dela, ela está transformando a vida de outras pessoas. O pastor que faz lá um sopão lá para as crianças, para os meninos. O pai de santo que, sei lá, arruma uma cesta básica para matar a fome das pessoas. O mapa afetivo é a biografia de pessoas e lideranças locais de Itaguaí e do EDA que, através do seu exemplo de vida, muda a vida de outras pessoas. Por quê? A gente precisa privilegiar essa produção de resistência, porque a gente vai tirar aquela narrativa que o EDA só tem gente que não presta e mostrar à sociedade que o EDA é um local de resistência, de produção de afeto, de amor, de carinho e de muito trabalho, entendeu? Muito legal. Agora, quem quiser participar das oficinas, das reuniões, o que a pessoa precisa fazer? Tem algum processo seletivo? Para as oficinas,
A gente até pensou em processo seletivo, mas assim, conforme foi chegando, a gente acabou, sabe, abraçando. Então, assim, quando chega lá, a gente faz a inscrição. Por quê? Porque a gente acredita que, como é 2 anos e meio projeto, a gente acredita que vai haver um determinado momento, as pessoas, nem todo mundo consegue acompanhar tudo, o tempo todo. Então, vai haver uma defasagem. Algumas pessoas vão sair, né, e outras vão querer entrar. Então, por enquanto, a gente não está fazendo processo seletivo. A gente está brigando todo mundo, desde que seja ali da região. A gente não traz de outras cidades, de outros lugares. Isso a gente não faz. Mas se for ali da região, a gente está brigando. Então, só chegar lá, na Ari Parreiras, no comecinho do EDA, na Casa Branca, e isso, 2614. Para saber como é que participa, etc. Né? Muito bem. Isso. Pode ser pessoas que não sejam necessariamente do EDA ou a preferência do pessoal do EDA? A preferência do pessoal do EDA. Agora, é claro, se a gente tem vaga na oficina, pode estar certo. O pessoal que é ali do Leandro, o pessoal que está ali perto ali do Santa Clara mesmo, do Santa Cândida, ou o pessoal que está lá do outro lado ali, na Avenida Itaguari, ali do lado direito. Como é que chama aquele bairro ali? No Engenho. Não tem um Engenho? Sim, claro. O pessoal do Engenho, né? Só atravessar a Dutra, a Rio Santos, né? Atravessou a Rio Santos, está dentro do EDA. Então, acho que não tem problema, né? Desde que tenha vaga, né? Houve alguma interferência do tráfico? Alguém foi falar alguma coisa? Não, a gente tem uma relação muito tranquila lá. A gente não tem tido problemas, sabe? O pessoal tem sido, assim, muito passivo, né? Não tem tido nenhum problema. Pelo contrário, inclusive, a gente recebeu elogios, sabe? A gente recebeu elogios de que aquilo ali... Houve algum contato, alguma coisa? Não, por enquanto não foi necessário. Por enquanto a gente está lidando com a comunidade. Eu acho que assim, o Jupi, a comunidade tem mostrado para todo mundo que o projeto era uma coisa muito necessária, que eles viram com muito bons olhos. E assim, quando nós chegamos lá no EDA, a gente defendia o projeto. A gente falava, olha, a gente veio aqui para pensar num projeto aqui com vocês. A gente fez reunião com a comunidade. Só que hoje não é mais necessário isso. A própria comunidade defende o projeto. É ela que está falando isso. Olha, o projeto é necessário na comunidade. Porque meus filhos, que não tinham nada para fazer, meus filhos que ficavam fazendo não sei o quê, fazendo coisas de diferente, hoje eles estão envolvidos em oficinas de arte, oficina de cultura. E eles estão reproduzindo isso dentro de casa. E eles estão sonhando em ser músico, eles estão sonhando em ser trapezista, malabarista, eles estão sonhando em aprender a fazer trança para ganhar dinheiro, eles estão sonhando em ser jogador de futebol. Então, assim, o projeto é uma maneira de levar sonhos, mas a gente, assim, deixa muito claro que a gente quer criar perspectiva filosófica de uma maneira de ser diferente, que não seja essa de brincar de polícia e bandido. Okay. Agora, que a gente não tem também condição de dizer, olha assim, participou do projeto, a vida está garantida. Não, ali é um lugar de estímulo, entendeu? Hoje, para não vender uma falsa ideia de que a gente vai resolver o problema de todas as pessoas. Não vamos. Para a gente marcar bem, para o pessoal não perder de vista isso. Ari Parreiras, qual é o número? 2614. 2614, aparece por lá. Tem algum telefone, algum e-mail, algum contato para quem quiser participar, se informar? Tem, mas eu não vou lembrar agora de cabeça, mas eu peço para te passar. A própria Flávia pode te passar, tá? Bom, a gente vai colocar aqui para vocês, então, depois, na pós-produção, e na matériazinha que vai acompanhar também, a gente vai colocar esse contato. Geraldo, muito obrigado, parabéns pela iniciativa, que vocês tenham muito sucesso, e que isso aconteça cada vez mais, e que as pessoas continuem sonhando pelo projeto Cultura na Faixa. Eu que quero agradecer, né? Eu acho que essa proposta, ela pode se ampliar ainda mais, sabe? E uma coisa interessante é que a gente conseguiu, nesse pouco espaço de tempo, né? Apesar de eu frequentar Itaguaí há muitos anos, mas nesse pouco espaço de tempo no EDA, a gente conseguiu muita parceria interessante, sabe? Que vieram se somar ao projeto de uma forma assim, muito bacana, igual o pessoal dali da Casa do Jair de Ogum, alguns pastores locais, sabe? Que estão assim, muito imbuídos de participar e de ajudar o projeto. E a gente também faz uma troca, porque a gente também tem condições de ajudar, né? Então a gente está fazendo uma troca com essas lideranças locais. E isso para a gente assim, é muito gratificante, perceber que aquele local que antes a gente só ouvia falar de coisa ruim, inclusive falaram, não vai lá que eles vão te matar.
E a gente entra e a gente vê ali uma relação de reciprocidade, de solidariedade, de autoajuda, das pessoas se ajudando um ao outro, de mulheres aconselhando a outras mulheres, de jovens querendo estudar, sabe? Então, assim, eu até convido vocês também, se vocês puderem ir lá para visitar A gente para vai. você ver o brilho nos olhos daquelas crianças ao participar de uma oficina de música, de uma oficina de ciclo social, sabe? E o agradecimento que elas fazem, né? Porque toda oficina, quando acaba, tem avaliação das crianças, para saber o que foi aquele dia para elas. E aí você tem que ver o que as crianças falam nessa avaliação, sabe? Então, acho que isso é muito importante. Eu queria muito que vocês participassem lá, pudessem nos visitar e marcar um bate-papo lá, inclusive com a comunidade. E a gente quer também, a partir dessa relação que a gente começa a estabelecer, a gente também quer que você nos ajude, primeiro, a fazer a divulgação e também a gente quer lançar o livro. Todas essas publicações, são 4 publicações, 2 revistas, um livro de história, um livro de história oral, né, e o mapa afetivo. A gente vai lançar isso provavelmente na prefeitura, na Câmara de Vereadores, a gente quer fazer isso em vários locais, a gente está formando uma folia de rede dentro do local do EDA, a gente está formando o Circo Social, e aí nessas inaugurações, nesse lançamento, a gente queria contar com vocês para poder estar junto com a gente. Pode contar, a gente tem maior interesse em cobrir, estaremos lá sempre que possível, tá bom? Geraldo, muito obrigado. Vocês aí fiquem ligados no que a gente está fazendo. Vão ter muitas outras entrevistas aqui. Curte, compartilha e aparece lá no Cultura na Faixa. Obrigado. Um abraço. Falou, obrigado.